Meus alunos e minhas alunas, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas do módulo de Metodologia Científica. Sou esse da foto, professor Ícaro Castro, e hoje falaremos sobre o conhecimento teológico ou religioso e o conhecimento científico. Então, se tem interesse, fica por aí e, claro, segue o fio. Então, meus queridos, minhas queridas, vamos começar falando sobre o conhecimento teológico ou conhecimento religioso. A primeira coisa que eu destaco para vocês é que na imagem, para melhor representar esse movimento, eu não coloquei uma imagem cristã, por exemplo, uma representação de Jesus Cristo, de algum santo ou mesmo de Deus. Porque às vezes a gente se limita a pensar que esse conhecimento religioso ou teológico, ele limita-se às nossas crenças. Então, quem tem conhecimento religioso é quem conhece o cristianismo. Mas isso não é verdade. Esse conhecimento teológico ou religioso, ele acontece em várias religiões, onde cada uma delas aceita, acredita no seu Deus ou nos seus deuses. Mas todas as religiões e essas crenças, elas têm algumas coisas em comum. E eu vou dizer aqui quais são elas. A primeira apoia-se em doutrinas que contêm proposições sagradas, valorativas, por terem sido reveladas pelo sobrenatural. Então, a primeira coisa que a gente vê é que essas coisas que nos são ditas, elas foram reveladas por algo que está além da nossa compreensão, além da nossa possibilidade de entendimento. Então, nesses casos, a gente não busca saber como aconteceu, a verdade por trás daquilo, mas sim acreditar nessas revelações. O segundo ponto é que esse é um conhecimento sistemático do mundo. Origem, significado, finalidade e destino, como obra de um Criador divino. Então, todas as religiões, as crenças têm em comum que há algum Criador divino que fez com que tudo funcione. Inclusive, essa é uma forma muito mais fácil de você explicar as várias dificuldades e milagres que existem e fazem a vida. E o mais importante, inclusive tão importante, que deve-se evitar a comparação entre ciência e religião. É que na religião, no conhecimento teológico, as evidências não são verificadas. Verdades tratadas são infalíveis e indiscutíveis, por consistirem em revelações da divindade, do sobrenatural. Então, por exemplo, se Alá revelou a Maomé algo, e isso está no texto deles, o Alcorão, não se tem como dizer o contrário cientificamente, porque essas evidências religiosas, elas não são verificadas. O que difere do conhecimento científico, porque o conhecimento científico, ele tem que ser verificado. Então, como eu disse, as verdades aqui, elas são infalíveis e indiscutíveis. Você não tem que discutir. Você faz por quê? Porque segundo o livro sagrado, porque segundo o Deus que você acredita,
Você deve fazer aquilo porque aquilo é o correto. Porque aquilo, mesmo que você não veja, pode te trazer alguma coisa boa ou algo assim. Então, nesse caso, se apoia na fé. No fato de você acreditar naquilo que você não pode ver, naquilo que você não pode provar. E isso sim é a fé. Então eu coloquei aqui um deus egípcio, representando então os deuses, e aqui uma imagem de um índio, que são civilizações, claro, que estavam no Brasil muito antes dele ser colonizado. E esse grupo de pessoas, claro, tem os seus próprios deuses, embora sua cultura ela esteja se perdendo, tanto a parte histórica quanto a parte religiosa, devido a influências ou doutrinações que já aconteceram há muito tempo atrás e se perpetuam, principalmente de uma corrente cristã. Então, muitos deles estão perdendo a sua identidade cultural devido à influência cristã nas sociedades indígenas. Então vamos agora finalizar com o conhecimento científico. Esse conhecimento ele é totalmente diferente do religioso, porque aqui não basta dizer que um criador fez, ou não basta estar em um livro sagrado, não. Tu tens que provar aquilo. Tu tens que mostrar como tu fez e explicar os resultados que tu obteve. Então a ciência, ela é real, ela é factual, ela lida com fatos. Além disso, a ciência ela é contingente, ou seja, as suas proposições e hipóteses têm sua veracidade ou falsidade conhecida através da experimentação. Agora veja, isso aqui é uma coisa única do conhecimento científico. Porque vamos lá, o conhecimento empírico, aquele primeiro, aquele do observar, exige experimentação? Não. O conhecimento filosófico, ele permite experimentação? Não, ele nem consegue permitir isso. Ele só funciona pela razão. O conhecimento religioso, ele permite experimentação? Não. Ele é mais ligado à fé, mais no acreditar sem ver. Já o conhecimento científico, ele exige a experimentação. Então, o conhecimento científico, ele está cheio de experimentos que permitem ou não comprovar inicialmente hipóteses. O que é uma hipótese? É aquilo que tu pensava antes de realizar o trabalho. A tua hipótese, ela pode ser confirmada ou pode ser negada. Veremos isso em aulas posteriores. Então, a hipótese, ela tem que ser confirmada ou negada através da experimentação. Vamos lá. Sistemático. Ele tem que ser sistemático. Ele tem que ter um saber ordenado, logicamente formando um sistema de ideias e não conhecimentos dispersos e desconexos. Então, você fez o experimento e chegou a uma certa conclusão, tu tens ali que formar ideias que consigam explicar aquele fenômeno. Você não pode chegar a uma conclusão e dizer, a um resultado e dizer, foi assim porque era para ter sido. Não, isso não vale para a ciência. Foi assim porque tal ponto era assim e tal ponto era assim e isso convergiu para o resultado ou isso divergiu, enfim. E quando você publica, por exemplo, um trabalho científico que você não chega a alguma conclusão de uma parte, mas não do todo, isso não é problema. É só colocar lá, aconselhar que novos estudos sejam realizados, porque a ciência é isso. Você muitas vezes não tem como ver tudo. Por exemplo, levando para a biologia, o fenômeno da fotossíntese. Esse fenômeno que nós conhecemos hoje, tão detalhadamente quanto conhecemos hoje, não foi descrito por uma pessoa.
Não, foram anos e anos onde cada descoberta nova ela era agregada ao conhecimento. E aí, depois de muitos anos e muitos cientistas, conseguimos aí conhecer a fotossíntese de uma forma muito bonita e muito detalhada. E isso é em tudo. Se hoje nós temos vacinas contra o coronavírus, várias delas com grande capacidade científica, com grande potencial, isso é o conhecimento que não vem só de hoje, mas desde o comecinho, desde que se descobriu que era um vírus, desde que se descobriu que era proteína, desde que se descobriu que era um anticorpo. Então tudo isso é somado e somado e somado e somado, e aí isso leva então ao conhecimento científico. Além de sistemático, ele também é verificável. Como eu disse anteriormente, as hipóteses elas podem ou não ser comprovadas. Então isso é muito importante. Agora, uma característica do conhecimento científico que é muito diferente do religioso é que ele é falível. Sim, a ciência... Na verdade, a ciência não erra, mas quem faz ciência, com certeza erra. Então, o conhecimento científico, ele é falível. Quando você publica um trabalho científico, várias pessoas vão ler aquele trabalho e procurar nele algum possível erro. Justamente porque a ciência, ela não admite erros. Então, se ele achar um erro no seu trabalho, se tiver alguma coisa errada, ele com certeza vai publicar um novo trabalho mostrando onde você errou. Porque aqui o que importa não é você, o que importa é o conhecimento científico. Muitas vezes, vocês alunos que são do ensino superior, vão chegar numa banca de um artigo científico, por exemplo, um editor de artigo, ele vai ler teu trabalho, vai dizer se está bom, se está ruim, o que é que está bom, o que é que está ruim. Ou mesmo quando forem para um congresso apresentar o trabalho, ou mesmo quando vocês estiverem no TCC, quem sabe no mestrado, um doutorado, e vocês vão passando por várias e várias bancas e vão sendo julgados várias e várias vezes. O meu conselho aqui é que vocês nunca levem isso para o pessoal. Se uma pessoa ela fala mal do seu trabalho, não é que ela não goste de você, não é que ela não tenha um carinho por você, é porque a ciência ela exige essa preocupação com o trabalho científico. A ciência exige acertos, então ninguém acerta passando a mão da cabeça se está errado. Então quando vocês receberem críticas, aceitem elas, porque elas são fundamentais para o crescimento de vocês. Eu vou mostrar aqui um exemplo de como o conhecimento científico é falível. Um grande cientista da época, chamado Van Helmont, ele acreditava na teoria da abiogênese. Biogênese, bio é vida. Gênesis, lembra lá da Bíblia? Gênesis, o inicial, o livro inicial, é o quê? É origem. Então, bio-origem, Gênese, não, bio-vida, desculpa, Gênesis, origem. Então, origem da vida, só que ele era a biogênese. E esse A aqui, ele indica uma ideia de oposição. Então, o que é que significa a biogênese? A ideia da abiogênese é que a vida ela não precisa de outra vida para existir. Ou seja, você consegue produzir vida, gerar vida, sem essa vida ter vindo de outra vida. Claro que sabemos hoje que esse conhecimento ele está erradíssimo. Sabemos hoje que as moscas, elas vêm de moscas. Que um cachorrinho, ele só vem de um cachorrinho. Que uma bactéria vem de uma bactéria. Mas isso não era conhecido antes. Muitos achavam, por exemplo, que sapos e cobras, eles eram animais que se formavam em pântanos a partir da lama.
Então a lama criava ali o sapo, criava ali a cobra. Quem sabe por isso esses animais eles são tão perseguidos e tão odiados ou causam asco nas pessoas, nojo, enfim. Mas vamos lá. Então Van Helmont, ele fez um experimento científico para provar que a teoria da abiogênese estava correta. Qual foi o experimento dele? Ele pegou uma camisa suja, suada e fétida, e colocou ela dentro de uma caixa. Ele colocou nessa caixa também grãos de trigo. Colocou lá e deixou por 21 dias. Deixou lá de boas. Depois de 21 dias, essa caixa ela estava cheia de ratos. Qual foi a conclusão de Van Helmont? O rato ele nasceu através da junção do grão de trigo com a camisa suada. Então, percebam que eu consegui aqui uma receita para produzir ratos. Então, ele fez experimento científico? Fez. Ele tentou padronizar o experimento, seguir passos metodológicos? Sim, ele fez isso. Qual foi o erro? O método. Então, se a ciência erra, não é porque o cientista ele erra porque é ruim, é porque muitas vezes o método que ele utiliza não é o método correto. E nesse caso aqui, não foi o método correto. Por isso, ele então chegou à conclusão que a vida era originada a partir da matéria não viva. Mas ele não pensou, poxa, e se o rato tivesse entrado na caixa? E se o rato tivesse furado a caixa? Ou ele não pensou, eu vou ficar observando essa caixa aqui pelos 21 dias para garantir que não entre animal, mas ele não fez isso. Então, a ciência, ela comete erros. Quem sabe hoje, eu não garanto a vocês, porque pelo menos no campo da biologia, devido ao crescimento tecnológico principalmente, a gente sabe muito de biologia, a gente cada vez conhece mais e muito pouco se muda. Na verdade, uma parte que muda muito na biologia é a classificação dos seres vivos. Até um dia desses, se classificavam seres vivos em 5 reinos: Animalia, Plante, Fungi, Protista e Monera. Só que foram olhar o reino Monera e percebeu que eles tinham organismos muito diferentes, que eram arqueias e bactérias. Então, isso só foi permitido com o avanço da biologia molecular. Só foi permitido com o avanço da ciência. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? É que se hoje nós temos alguns conhecimentos que podem mudar, é porque nós não temos ainda tecnologia suficiente para utilizar um método adequado para aquele tipo de experimento. Mas com o tempo, com o desenvolvimento científico e tecnológico, a gente vai aprendendo cada vez mais e a ciência se fortalece cada vez mais. Então, sim, muitos conhecimentos científicos, eles podem estar errados. Claro que o cientista ele tenta minimizar ao máximo os erros. E a melhor forma de você minimizar os erros é utilizando um bom método científico, uma boa metodologia. E é por isso que essa matéria que eu estou falando para vocês é importante. Porque aqui nós vamos aprender alguns métodos científicos e aprender a utilizá-los, para que vocês tenham sempre sucesso nos seus trabalhos e nas suas carreiras. Então, a todos, um ótimo dia e até a próxima aula.